pessoal, a gente vai aprender de uma maneira bem diferente como que as proteínas são produzidas dentro das nossas células. Vamos começar comparando o núcleo da nossa célula com a biblioteca. Essa biblioteca aqui, então, vai ter uma coleção de livros que a gente herdou do nosso pai e da nossa mãe. São livros de receitas de alimentos diferentes, né? Então, são vários livros que a gente vai herdar. Eu vou colocar aqui um par de livros, um de origem materna, que está em rosa, e o outro de origem paterna. Por que eles estão organizados em pares, né? Cada livro é um cromossomo que a gente tem no nosso núcleo. E esse par de cromossomos a gente chama de cromossomos homólogos, porque eles são iguais, têm os mesmos tipos de receita. Então, se nesse livro rosa aqui eu tenho uma receita de sanduíche de pernil, o azul também vai ter na mesma página, né, no mesmo número de página, essa receita de sanduíche de pernil também. São idênticas? Não. A família da minha mãe prepara um pouquinho diferente do que a família do meu pai. Mas os mesmos tipos de receita vão ter nos mesmos livros aqui. Quantos pares desses livros, né, quantos pares de cromossomos homólogos a gente tem no nosso núcleo? Seres humanos têm 23 pares, no total 46 cromossomos. Lembrando que aquele par lá embaixo de livros, ele está separado dos demais porque é um par especial, né, são os cromossomos sexuais. Eles que definem se a gente é geneticamente menino ou menina, né, XX ou XY, que é outro assunto para outra aula. E aí, qualquer livro desses, inclusive os cromossomos sexuais, se eu abrir um livro, por exemplo, de número 11, aqui o par de número 11, e eu peguei o livro rosa e abri, eu vou ter receitas diferentes, né, no mesmo livro. Cada página é uma receita, cada receita é um gene. Então quer dizer que cada cromossomo nosso é um livro, né, tem vários genes no mesmo cromossomo. E se eu falei que o par de livros aqui, o par de cromossomos homólogos, tem as mesmas receitas de origem do pai e de origem da mãe, qual receita que eu vou usar então para fazer um sanduíche, né? Aí entra em ação as regras de hereditariedade, as leis de Mendel e tudo, que é assunto também para uma outra aula. Tem momentos que uma das receitas só vai dominar sobre a outra, tem momentos que a gente usa as duas ao mesmo tempo, tem momentos que nenhuma das duas vai ser lida. Então é assunto mais extenso. Esses livros não podem sair da biblioteca, mas a cozinha fica lá no citoplasma, onde o sanduíche vai ser produzido, né, a proteína. Como que isso vai acontecer então? Essa máquina copiadora que está aí na biblioteca vai facilitar esse processo então. Ela vai copiar a receita bem naquela página ali aberta, né, e vai fazer uma cópia da receita daquele sanduíche, daquela proteína que a célula está precisando naquele momento. Esse processo é chamado de transcrição. Por quê? Porque continua sendo uma receita, o código dela continua o mesmo, não virou sanduíche ainda, mas ela está um pouquinho diferente. Foi transcrita numa cópia aqui em preto e branco. Essa cópia pode sair do núcleo, porque o nosso livro ele tem que ficar lá guardadinho para não sofrer alterações, não ser rasgado, não sofrer alguém rabiscar nas páginas dele, sujar de gordura lá na cozinha, né? Então, uma vez que foi transcrito, esse RNA mensageiro, que é o nome da cópia, vai procurar o chefe de cozinha, que é o ribossomo. O ribossomo ele tem a capacidade de se conectar com a receita, com a cópia, né, o RNA mensageiro, e agora ele vai esperar os RNAs transportadores trazerem os itens que estão na receita, os ingredientes, na ordem correta. Então ele vai lendo a receita e cada RNA transportador vai trazendo até o ribossomo o ingrediente na ordem correta. Cada ingrediente é um aminoácido, e a união de todos os aminoácidos na ordem certinha vão finalmente produzir o nosso sanduíche, que é a nossa proteína. Esse processo de traduzir a receita num sanduíche de verdade é chamado de tradução. Assim que o sanduíche, o último ingrediente é colocado, os RNAs transportadores são liberados, né, continuam livres lá no citoplasma para poder produzir outras receitas diferentes depois.
Esse sanduíche agora já está pronto para ser usado? Não, ele vai ser entregue para uma organela chamada complexo de Golgi, que vai dar uma modificação final nessa proteína, um acabamentozinho, colocar uma, uma azeitoninha aqui no sanduíche, né, que na vida real seria o processo de glicosilação, né, a proteína recebe um grupo de glicídios, e aí sim ele vai poder embalar essa proteína e exportar ela para fora da célula. Seria o nosso serviço delivery de entrega de sanduíches aqui.